Amém. Segundo livro de Reis, capítulo 6, a partir do verso 8, Eliseu na guerra contra os sírios. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Amém. Você pode sentar, de escritura em mãos. Este episódio tão conhecido, tão maravilhosamente narrado na Escritura, porque as lições, particularmente a minha, elas são brilhantes. O rei de Israel, na presença do Senhor, o inimigo lá da Síria fazia-lhe emboscada, porque queria fazer guerra contra Israel. Aquelas brigas antigas, território e tudo mais. Mas na presença de Deus está o rei de Israel, está andando segundo os conceitos do Senhor Deus, guardando a lei do Senhor. O inimigo preparava a emboscada. O que Deus fazia? Dava aviso ao rei de Israel: não passa em tal lugar, tem cilada lá. Aqui eu vejo coisas interessantes. Um Deus que com Josué fez pedras cair do céu e soterrar os inimigos. Um Deus que com Elias fez fogo cair do céu e soterrar os inimigos. Um Deus que com Moisés fez o que fez no Egito. Um Deus que com Gideão fez o que fez. Com Sadraque, Mesaque e Abednego, com Daniel, um Deus tremendo. De repente ele manda um conselho para o rei de Israel: não passa em tal lugar. Ou seja, Deus tem multiformes maneiras de te livrar. Ele te livra como Ele quer, mas a realidade é que Ele sempre tem como te livrar. Isto é tremendo. Por isso que a Bíblia não admite medo. Quando Gideão organizou os seus exércitos pela palavra do Senhor, o que Deus fez? Gideão, tem muita gente nesse exército aí, 32 mil. Manda que os covardes voltem para casa. Por quê? Nosso Deus é soberano, é onisciente, é onipotente, é onipresente, é transcendental, é o Elião, Jeová, o Senhor Altíssimo, é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, é Jeová Jireh, o Deus das provisões, é Jeová Shalom, nossa paz, é Jeová Raá, o Deus que está presente. Ele é tudo isso. Eu sei que Ele é tudo isso. Como que Ele vai admitir que eu tenha medo? Se eu digo que Ele é tudo isso, então é melhor que eu não diga. Não, Senhor, eu não sei bem quem é o Senhor, vou ficar na minha. Então, o que Ele fez com Gideão? Gideão, diga aos covardes que voltem para casa, porque Deus não dá vitória com covardes. Mas aqui, o nosso texto, lá vai o aviso para o rei de Israel. Ele poderia ter feito pedras cair lá em cima dos inimigos que estavam acampados, mas ele não quis. Ele quis dar o aviso ao rei de Israel, e o rei de Israel recebeu o aviso através de um profeta. Mas se não tivesse profeta, não tem problema, tem Deus. Se não tivesse profeta, não tem problema, tem o Espírito Santo. Amém? Mas se não tiver um profeta, tem uma mula. Mas se não tiver a mula, tem um corvo. Eu sei que tem Deus. Isso é que interessa, tem Deus.
Não importa se vem pela mula, se vem a cavalo, se vem pelos montes, o importante é que tenha Deus na história. Isso é que interessa. Então, lá vai o aviso. No verso 9, o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar. Porém, em outras ocasiões, Deus agiu de maneira diferente. Olha, os inimigos vêm por tal lugar, desce-lhes ao encontro. Amém? E nesta peleja, não tereis que pelejar, ficai de pé e vede o livramento que dará o Senhor vosso Deus. Deus, essa maneira de Deus agir, ela é impressionante. Deus impediu Pedro certa vez de ser preso, livrou ele da prisão, mas em outro episódio Deus permitiu que Pedro fosse preso e mandou um anjo lá soltá-lo. Ou seja, nós não estamos aqui para determinar os caminhos e os desígnios de Deus, a maneira como ele vai agir, porque se ele ficar me dizendo como ele vai agir, pode ser que eu pense que ele é meu servo e eu senhor dele. E esse pensamento é proibido. Este pensamento é proibido. Ele é Senhor absoluto, soberano, faz o que quiser e não tem que dar satisfação a ninguém. Ele apenas diz: sou eu que estou fazendo. Acabou, a nós cabe curvar-se diante dele. Então, esse Deus de uma multiforme operação vem aqui agindo em favor do rei de Israel. Por quê? Porque o rei de Israel está andando na sua presença. Então, diz aqui no final do verso 10, que assim se salvou não uma, nem duas vezes o rei de Israel. Quer dizer, era uma coisa constante. Então, no verso 11, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Elias, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Irmão, o que vemos neste episódio? Ninguém surpreende Deus, amém? E ninguém surpreende a um servo de Deus. Ninguém surpreende. Porque qual é a promessa do Salmo 91:7? 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Você tem condição de se portar de tal maneira a se livrar a si mesmo, a se proteger a si mesmo? Não, mas o teu Deus opera tanto isso quanto além do que pedimos ou pensamos. Eliseu representa quem mesmo? Se Eliseu representa o Espírito Santo, então a igreja está garantida. Porque Jesus Cristo disse o quê? Não vos deixarei órfão, vou para o Pai, mas enviar-vos-ei o Espírito Santo Consolador, que estará convosco até a consumação dos séculos, e ele vos guiará em toda a verdade. Nele não há mentira, não há sombra, não há variação. Ele é a verdade. Quando ele fala, pode crer. Ele vos guiará em toda a verdade. Então, o Espírito Santo, representado aqui na tipologia, na pessoa de Eliseu, que substituiu Elias, que era símbolo da própria divindade, como temos estudado aí em teologia, claramente com a graça de Deus. Eliseu aqui está demonstrando, em outras palavras, que se nós temos o Espírito Santo e lhe damos ouvidos, nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda, a não ser que seja a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é o que faz o nome do Senhor glorificado. Está aí João Batista, foi a vontade do Senhor, e Deus está sendo louvado até hoje, quando se vem em memória uma cabeça numa bandeja. Foi a vontade do Senhor a fornalha, foi a vontade do Senhor a cova dos leões, foi a vontade do Senhor muitas coisas que muitas pessoas não entenderam no momento, não entenderam depois, mas aqueles que buscam a intimidade com Deus compreendem. Então,
o rei da Síria se turbou, falou: tem espião em nosso meio. Não tem espião entre os inimigos, porque nós não semeamos espiões entre os inimigos, mas tem a onisciência do nosso Deus. Por isso, irmão, presta atenção, não se preocupa quando falam mal de você. Não esqueça que chamaram Jesus Cristo de endemoniado, é o máximo. Isso aí é o máximo. Chamar o unigênito de Deus dessa forma é o máximo. Então, já está tudo no projeto de Deus. E ele falou: bem-aventurados sois vós quando vos caluniarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Ou seja, galardão de gente caluniada, perseguida e maldita é grande, tem destaque, é diferente dos outros. Aleluia, aleluia. Mas esse galardão é dado para qualquer um? De forma alguma. A Escritura mostra que a seara é grande, poucos são os obreiros. Há uma diferença tremenda de galardões. Mas o que quer dizer? O rei está turbado lá no império dele, tem espião em nosso meio. Não é que tem espião no meio deles, é que tem Deus a nosso favor. Aleluia. Não precisamos de espião no reino do diabo. Aleluia. Precisamos de Jesus Cristo na nossa vida. Aleluia. Isso é que precisamos. Isso é o que interessa. Se temos Deus, temos tudo. Se temos Deus, todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus. Então, quem dos nossos é pelo rei de Israel? No verso 12, respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua cama de dormir. Ele disse: ide, vê de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. É muita ousadia, né? As pessoas não se dão conta dos erros que cometem de uma maneira tão horripilante. Esse rei deveria ter parado para refletir, não deveria? Espera aí, como é que é? O que você falou, servo? Tem um homem lá que o que eu penso lá na onde eu estou dormindo, esse homem sabe? Ele deveria parar para pensar e ver que um homem desse tipo não seria aprisionado pelo exército dele. Mas a soberba, a arrogância das pessoas não lhes faz refletir na realidade dos fatos, mas somente naquilo que lhes vai satisfazer o bel prazer, a própria opinião. E este, meu irmão, eu sempre digo, a Bíblia é um livro que nos ensina com os acertos e com os erros, que aqui estão registrados. Esse é um crime que nós não podemos cometer. Qual é o caminho certo? Não é o que eu penso, não é o que eu acho. O caminho certo é o que Jesus Cristo me revela. O caminho certo é o que o Espírito Santo me sussurra. O caminho certo é o que o Espírito Santo me elucida na palavra que ele fala comigo. Romanos 8:16. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se testifica que somos filhos de Deus, testifica outras coisas que são bem menores do que isso. Então nós precisamos dessa direção, precisamos dessa comunhão, precisamos andar com o Espírito Santo. Ninguém, rei meu senhor, mas tem um profeta lá, então vamos prender esse profeta. Ora, como se fosse possível aprisionar o próprio Espírito Santo. Eles não estão tendo ideia aqui do que eles estão maquinando. E lá no verso 14, então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão
com eles. Irmãos, Eliseu realmente representa, já vimos, o Espírito Santo. Mas eu diria que esse Geazi aqui, nesse texto aqui, até fora da cronologia, porque antes Geazi é acometido de lepra, mas detalhes à parte. Esse Geazi aqui pode representar muitas vezes uma parte da igreja que não enxerga as coisas da maneira que deveriam ser enxergadas. E é por isso que a Escritura diz: vigiai e orai, clama a mim e responder-te-ei, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós, Ele me invocará e eu lhe responderei. Nós temos que aprender a atentar para isso, para essa comunhão do Espírito Santo, para estarmos no mesmo mover que Ele. Lá está Geazi representando. Geazi não andava na cobertura do ministério de Eliseu? Andava. Se ele andava na cobertura do ministério de Eliseu, ele pode estar representando aqui a igreja, ou parte dela, quem sabe. E Geazi não enxergou como o Espírito Santo estava enxergando. Nós temos que enxergar como o Espírito Santo enxerga, pois ele habita em nós proveniente de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. Ele fala pela nossa boca, ele se move nos nossos passos. Se a igreja para, ele para. Se a igreja se dispõe, ele move-se sobre a terra. Geazi está representando a parte cega dos servos de Deus. E o clamor do Espírito Santo continua para nos abrir os olhos, para enxergarmos as grandezas do reino de Deus. Nós precisamos de uma vez por todas pagar o preço da oração e do estudo da palavra para ver e ouvir Deus. Nós precisamos disso. Precisamos ouvir Deus, porque quem não ouve Deus não é a igreja de Deus. Sou o templo do Espírito Santo, mas ele fala com todo mundo, menos comigo. Temos que quebrar esses bloqueios espirituais. Como a Escritura diz, põe a tua boca no pó, talvez haja esperança. Temos que clamar, temos que nos humilhar, mas temos que ouvir Deus. Então, o homem enviou para lá muitas tropas, cercou Eliseu, e o moço que acompanhava Eliseu: que faremos? O que faremos? Meu irmão, quem anda coladinho com o Espírito Santo sempre vai saber o que fazer. Que faremos, meu Senhor? Estamos desesperados, olha só que exército. Não, conversa fiada. Maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. Não tem ninguém maior que o Deus da igreja. Não tem ninguém maior que o Deus da Bíblia. Não tem ninguém mais coroado de glória, majestade, santidade e poder que esse Deus da Bíblia. Não tem ninguém a respeito de quem se diga: levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Não tem ninguém maior que esse Deus, mas para que ele seja grande, eu tenho que estar nos seus pés. É assim que eu enxergo Deus grande, quando eu estou nos pés dele. Não tem ninguém maior que ele. Ele é santo, 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 ele é tremendo. Se ele desembainhar a espada, não adianta nem tentar escapar. Ele é poderoso, é o rei das nações. Nenhuma folha cai da árvore sem a permissão dele. Os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Nenhum vai ficar branco se ele não permitir. Ele é Senhor e não se curva a nada nem a ninguém. E aqui está o homem: que faremos? Ora, imagina, esse homem já viu Eliseu fazer o ferro flutuar, viu Eliseu ressuscitar morto, viu Eliseu multiplicar lá um monte de coisas do gênero alimentício, viu Eliseu de uma maneira tremenda. Está diante de Eliseu: o que faremos? Meu irmão, não pergunte o que faremos, diga: Senhor, o que tu queres que eu faça? Esta é a grande pergunta que muitas vezes falta para nós.
para vermos a glória de Deus. Irmão, anota isso. Não dê direção aos seus passos. Deixa que Deus te aponte o caminho. Não dê direção aos teus passos. Lembra que Jesus chamou um homem de louco? O homem dizia assim: olha, eu vou negociar, eu vou para uma cidade, eu vou para outra, eu vou granjear, eu vou conquistar. Jesus falou: vocês não deviam fazer isso. Vocês deviam dizer: se Deus quiser, eu vou para outra cidade. Se Deus quiser, eu vou negociar. Se Deus quiser, eu vou granjear. Se Deus quiser, eu vou conquistar. É se Deus quiser. Um outro olhou as suas fortunas e começou a dar direção aos seus passos. Eu vou derribar os meus celeiros, eu vou construir novos celeiros. E depois que ele olhou tudo abarrotado, ele disse: folga, minha alma, descansa, pois tens em depósito bens para muitos anos. Ele deu direção à própria vida dele. Aí Jesus interrompe dizendo: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu preparaste, para quem será? Para quem vai ficar isso aí? Então, meu irmão, não dê direção aos seus passos. Siga o caminho que Deus te aponta. Aprenda a pagar o preço da oração. Não brinca com Deus, Ele não vai brincar contigo. Ninguém nunca viu Jesus brincando de atirei o pau no gato. A Bíblia registra que Jesus chorou, mas não se preocupe em registrar que Ele sorriu. Nós estamos sendo provados, irmão. Já vimos a simbologia da igreja, estamos atravessando um deserto. Pedro escreve dizendo que somos forasteiros e peregrinos aonde? Em terra estranha. Jesus falou: vós não sois deste mundo, como eu deste mundo não sou. O meu reino não é deste mundo. Você está sendo provado, meu irmão, e está sendo provado duramente, porque a porta da salvação é estreita e poucos passam por ela. Milhões e milhões de pessoas já se tornaram membros de igreja e não chegaram a passar nem perto da porta da salvação. E Jesus ainda deixa uma parábola de arrepiar, que é a parábola do joio e do trigo. Aquela parábola me tira do sério. E ele ainda diz assim: naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome. Resumindo, o que ele dirá? Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Como não conheceu? Expulsaram um demônio, curaram enfermo, fizeram maravilha, profetizaram. Como que ele não conheceu? Não se iluda, irmão. Muita gente vai chegar iludida diante de Jesus. Nós profetizamos em teu nome. Cadê meu trono? Só se for no inferno. Cadê a minha coroa? Só se for uma ardendo em chamas. Tem muita gente se iludindo com as grandezas do reino de Deus, achando que reino de Deus é para qualquer um. Lembra da cruz de Cristo, irmão. E você vai ver que reino de Deus não é para qualquer um. Lembra das coroas de espinho. Lembra de Eli, lama sabactani. Você vai ver que reino de Deus não é para qualquer um. Muita gente vai queimar nas chamas do inferno, depois de ter tido Bíblia na mão e até pregado o Evangelho. Leva Deus a sério, tenha comunhão com o Espírito Santo. Latá Geazi, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Não temas. Não temer é uma ordem expressa da Escritura. Não temer não é uma prerrogativa, uma filosofia, um ideal momentâneo. Não temer é mandamento de Deus para a sua igreja. Aleluia. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires carro e cavalo, povo em maior número do que tu deles, não terás temor, porque o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito está contigo.
Não temas os homens que podem matar o corpo, mas depois não tem mais nada para fazer. Tema a Deus, que depois de matar o corpo, lança a alma e o espírito no inferno. Não tema nada nem a ninguém. Anda na comunhão, anda na direção e diga como Paulo, quer seja pela morte, quer seja pela vida, mas que Cristo Jesus seja glorificado. Então, no verso 17, tinha que ser o 17, orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. É o clamor do Espírito Santo. O clamor do Espírito Santo. Jesus falou que ele nos guiaria em toda a verdade. É o clamor do Espírito Santo. Senhor, eu te peço, abre os olhos de Geazi, abre os olhos da igreja. Senhor, abre os olhos da igreja. Abre os olhos da igreja. Senhor, eles não estão dando ouvidos à tua palavra, eles estão sendo mais movidos pelo louvor. Então, Senhor, deixa eu fazer um clamor na boca dos homens. O meu coração tem anseios em ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar. De ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crer obras ainda maiores fará. O muito que nós temos visto não passam de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Aí o Espírito Santo diz: ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar as sementes dos frutos de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor, aviva o teu povo que clama, que anseia por ver o teu braço, agindo com poder e graça sobre esta nação. Esse é o clamor do Espírito Santo. Senhor, eles não estão ouvindo a tua palavra, eu vou revelar um cântico. Quem sabe alguém desperta. Abre-lhe os olhos, Deus, deixa eu trabalhar no louvor, deixa eu trabalhar na palavra, deixa eu trabalhar naquele roceiro que não sabe falar lá dentro do campo, deixa eu trabalhar no juiz, no advogado, no doutor, deixa eu trabalhar, Deus. Alguém há de me ouvir. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Já está escrito na lei do Senhor: se tu guardares os meus estatutos e as minhas palavras que hoje te ordeno para os guardar e cumprir, se permitires que sejam parte da tua cabeça, do teu cérebro e dos teus provérbios, se permitires que as minhas letras fiquem gravadas nas tábuas do teu coração, se atentares para tudo que o Senhor teu Deus te diz, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, estarás por cima e não por baixo, e os inimigos virão por um caminho, mas fugirão por 7 caminhos.
desceram contra ele, Eliseu fez uma oração: Senhor, lá vem a multidão, coitado deles, eu vou ter misericórdia, mas cega eles. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade, segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Ora, o Espírito Santo disse: Senhor, abre os olhos deles agora, para que eles vejam, que maior sempre é os que servem ao Senhor, para que eles vejam que a espada do Senhor é poderosa, para que eles vejam que o Senhor é varão de guerra, para que eles vejam que o Senhor, sem mover o braço, vence batalha, para que eles vejam que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo, para que eles vejam que não é possível abater aquele que serve um Deus vivo. Abre os olhos dele, para que eles agora vejam em que situação eles entraram. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam, bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investida na terra de Israel. Esse texto, ele é de uma revelação tão maravilhosa, tão tremenda, uma história tão linda. O anseio do Espírito Santo é fazer prisioneiros para a liberdade, não para a morte. O anseio dele é fazer prisioneiros assim, para dar vida. Agora, viu o impacto que esse exército recebeu? Assim, o Espírito Santo continua trabalhando. Somente aqueles que esgotam todas as suas oportunidades baixarão a sepultura. Mas que Deus tremendo, que trabalho, que misericórdia de Deus! Cegar todo um exército, os colocar no meio dos seus inimigos, poderiam ter sido todos mortos, mas o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis e diz: não ferirás. O que tu conquistar com teu arco, com a tua espada, tu faz o que quiser, mas esses não são prisioneiros de homens, são prisioneiros do Senhor. Irmão, o Espírito Santo está aí na sua vida. Você só tem que pedir, sabe o quê? Espírito Santo, intercede por mim. Clama ao Senhor para que meus olhos sejam abertos e eu possa ver. Tudo que tinha para ser feito foi feito. Que disse Jesus na cruz? Pai, está consumado, está completo. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus não deixou nada por fazer. E ele disse: as minhas ovelhas tenho na palma da minha mão, e ninguém as pode arrebatar. Eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. E os séculos não se consumaram ainda. Ele está aí, agindo, trabalhando. Então, irmão, não esqueça disso. Esta oração já foi feita. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu a realidade do mundo espiritual sobrepujando o mundo natural. Então, meu irmão, guarda isso. Maiores são os que estão conosco, ainda que invisíveis, do que os que estão por aí visíveis. E quer venham por um caminho, ou por quantos forem, eles fugirão, porque verdadeiramente há uma promessa: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu
não serás atingido. Ore, busque a comunhão com Deus, e até aqui nos ajudou o Senhor.